Oi, pessoal! Bom, hoje nós vamos ter a nossa penúltima aula e vamos continuar falando sobre as classes gramaticais. E o tema de hoje são as conjunções. A conjunção, ela é uma classe gramatical que funciona como ligação entre dois termos de mesmo valor, né, gramatical, ou entre duas orações. E ela é uma classe gramatical invariável. Hoje eu vou falar para vocês, né, um pouco sobre a classificação das conjunções, mas eu queria ressaltar que muito mais do que decorar a classificação ou quais conjunções estão em cada grupo, a gente precisa entender em qual sentido, né, qual é o sentido que aquela conjunção denota naquela frase. Porque se vocês forem fazer as questões, vocês vão ver que, na verdade, eles não pedem para você falar qual é a classificação de uma conjunção. Ou eles vão pedir para você trocar aquela conjunção por uma outra que denota o mesmo sentido, ou eles vão te dar uma frase e te perguntar qual é o sentido que aquela conjunção denota. Então, fiquem atentos a isso e não deixem de realizar os exercícios. As conjunções, elas são divididas em dois grandes grupos, nas conjunções coordenativas e nas conjunções subordinativas. Então, primeiro, a gente tem que entender exatamente o que é uma coordenação e o que é uma subordinação. Eu vou começar falando para vocês sobre a coordenação. Então, segundo a gramática tradicional, a coordenação ela é caracterizada por ser algo com sentido completo, ou seja, é algo independente. Então, a primeira conjunção que a gente tem aqui é a conjunção coordenativa aditiva. E o que ela vai fazer? Ela vai adicionar uma ideia a dois termos que são independentes. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, algumas palavras que seriam as conjunções para vocês e depois eu coloco um exemplo em uma frase para poder aplicar isso. E, nem, mas também, como também, bem como e outros. Então, aqui na frase Diego é bonito e inteligente, nós temos a conjunção e ligando dois termos da mesma classe gramatical. A gente sabe que bonito e inteligente são adjetivos, certo? Diego não joga futebol nem toca instrumentos. Aqui nós estamos ligando duas orações independentes. E, claro, adicionando, né, esse significado, esse sentido de adição. Já as conjunções coordenativas adversativas, elas têm uma ideia de oposição. Então, temos aqui mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. E na frase, né, na aplicação seria eu gosto de você, mas você nem liga. As conjunções coordenativas alternativas, como o próprio nome já diz, elas têm essa ideia, né, de alternância. Então, a gente tem aqui ou, já, já, ora, ora, quer, quer, seja, seja. E uma frase de exemplo, ou você vem, ou você fica em casa. E as conjunções coordenativas conclusivas têm a ideia de quê? Conclusão. Então, temos aqui logo, por isso, portanto, pois, assim. E uma frase de exemplo, eu estudei muito. Por isso, a prova pareceu fácil. As conjunções coordenativas explicativas transmitem uma ideia de explicação. Então, temos aqui porque, assim, pois, por conseguinte. Então, a frase exemplo, não choveu, pois nada está molhado. Então, ele está explicando, né, por que ele acha que não choveu. Então, aqui nós finalizamos as conjunções coordenativas, que são conjunções que ligam dois termos da mesma classe gramatical ou duas orações, e essas duas orações, elas são independentes. Agora, nós vamos falar sobre as conjunções subordinativas. E o que é a subordinação? Bom, gente, eu espero futuramente, né, falar mais um pouco sobre as orações com vocês, mas hoje o que a gente precisa saber é que uma oração subordinada, ela se caracteriza por ser dependente da oração principal. Essas orações subordinadas, elas ainda têm, né, uma
uma classificação, mas não cabe hoje a gente falar isso. Hoje a gente precisa falar sobre as conjunções, e essas conjunções subordinativas, então, vão ligar dois termos que são dependentes entre si. Então, a primeira, né, conjunção subordinativa que a gente vai falar são as conjunções integrantes. A gente tem aqui que e se. Então, por exemplo, na frase quero que você faça isso. Não sei se quero fazer isso. Uma oração é dependente da outra, elas não existem sozinhas, né? E essas conjunções, elas estão ligando essas duas orações e elas introduzem uma oração que depende da oração principal. Então, aqui, se a gente for olhar, quero que você faça isso, a oração, né, subordinada, ela está completando o sentido da oração principal. Já as conjunções subordinativas causais vão apresentar a causa da ação que está presente na oração principal. Então, coloquei aqui que, porque, como, pois, visto que e já que. E como exemplo, já que estava cansada, ela não foi ao cinema. E as conjunções subordinativas comparativas, o que elas vão fazer? Elas vão estabelecer uma comparação. Então, temos aqui que, do que e como. Ela é mais inteligente que ele. As conjunções subordinativas concessivas, elas têm a ideia de alguma coisa contrastada. Então, a gente tem aqui embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que e por mais que. Temos no exemplo, embora eu esteja cansada, vou ao cinema. Então, ela representa uma contradição com a ação expressa na oração principal. E as conjunções subordinativas condicionais, elas vão dar então uma ideia de condição para a ação expressa na oração principal. Então temos caso, se, desde que, a não ser que. E como exemplo, se eu não for ao cinema, vou perder aquele filme incrível. As conjunções subordinativas conformativas vão iniciar uma oração, dando para ela um sentido de conformidade, relacionando ela também à oração principal. Então, temos aqui segundo, como e conforme. Cada um estuda conforme acha melhor. Pessoal, e as conjunções subordinativas consecutivas? Elas vão dar a ideia, né, da consequência da ação expressa na oração principal. Então, temos aqui que, de forma que, de modo que, de maneira que. Ela estudou tanto que passou na prova. As conjunções subordinativas temporais, elas vão indicar o tempo da ação da oração principal, como o próprio nome dela já diz, né? Temporais. Então, aqui a gente tem logo que, antes que, quando, assim que e sempre que. Quando as férias chegarem, vou poder relaxar. Nós temos ainda as conjunções subordinativas finais. E o que elas vão fazer? Elas vão denotar a finalidade da ação expressa na oração principal. Então, temos aqui a fim de que e para que. Estudo a fim de que consiga aumentar os meus conhecimentos. E, para finalizar, nós temos as conjunções subordinativas proporcionais que vão indicar uma proporção. Nós temos a medida que, a proporção que, quanto mais e quanto menos. Então, quanto mais estudo, mais aprendo. Eu espero muito ter contribuído para o entendimento de vocês com as conjunções. Não deixem de fazer os exercícios e qualquer dúvida, vocês tiram comigo mais tarde.